Meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem com você? Pelas bandas de Boa Vista aqui em Roraima, graças a Deus, tudo está bem. Deixa eu tirar o meu óculos, daqui a pouco eu coloco de novo por causa do reflexo. Obrigado meu irmão, você que me acompanha do outro lado aí, né? Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado de coração pela honra de estar conosco sempre aqui, tá? Dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, dê essa moralzinha para nós aí, como diz a Bárbara, né? Mas deixa-me aqui, e quero enviar saudações aos nossos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ebenezer, Roraima, né? Nós estamos aqui no estado de Roraima, no estado de Goiás e no estado de São Paulo. Saudações aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, diáconos, aos auxiliares, todos que juntos estamos a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos continuar trabalhando e muito obrigado aos nossos amados que assistem aí, me acompanham. Deus abençoe, tá bom? Continue orando por mim aqui, eu estou aqui no interior da nossa sede, né? A sede da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, Roraima. Estamos aqui, estamos por cá, né? Aqui na Rua Antônio Ferreira da Silva, número 71, bairro Jockey Clube, linda cidade de Boa Vista, capital do maravilhoso estado de Roraima. Eita glória! Então agora deixa eu ler o texto sagrado aqui, deixa eu colocar o óculos novamente, né? Sem óculos eu não vejo nada. Então vamos lá? São Lucas, capítulo de número 22, versículos 42 a seguir, diz: dizendo, Pai, se queres passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E Paulo foi muito claro aos irmãos de Filipos, né? Jesus é o nosso modelo, é o modelo missionário eficiente, é Jesus. Ele cumpriu o seu ministério à risca, fez a vontade do Pai. Aqui está em agonia, e deixa eu falar, o assunto aqui é ouvir a voz de Deus e anjo, viu irmão? Nós não adoramos anjos. Salmo 34, verso 6, está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, não é isso? Então vamos aqui ao Novo Testamento. Você que está fazendo a obra missionária, a obra de Deus, eu tenho observado, irmão, com esse cabelo branco que tenho, que são muitos janeiros que passaram por aqui, deixa eu ficar mais perto. Então, tem gente achando que está fazendo obra missionária, estão fazendo turismo, viu, irmão? Cuidado com os turistas, eu estou fazendo a obra de Deus, entende? Se você tem dinheiro, meu irmão, está aposentado, tá? Já aposentou, organizou a vida, e serve a Deus, então aproveite para fazer esse que eu chamo de turismo missionário. Visite campos, visite a obra de Deus, visite outros países. Se Deus tem dado para você condições e você serve a Deus, gaste o seu dinheiro aí fazendo a obra missionária e visitando o campo missionário. Porque uma coisa, meu irmão, é você ouvir falar de missões. A outra coisa é você ir fazer missões. E uma outra coisa também é você, como salvo em Cristo Jesus, participar da obra missionária e visitando. Talvez você não é um missionário, mas é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E seria bom que você visitasse o campo missionário. Essa sua igreja aí faz missões, entende? Não importa se é no Brasil ou fora do Brasil, se ela trabalha no presídio, tem irmãos que trabalham no presídio, outros no hospital. Então acompanhe, vá lá ver o que o irmão está fazendo. Eu vejo muito aqui em Roraima, Boa Vista, uma cidade grande,
E graças a Deus, com a cidade que mais da metade dos boavistenses são evangélicos, né? Então, toda a classe social aqui em Roraima, a proporção de evangélica é muito grande, né? Então, o que acontece? Então, nós temos irmãos atuando como missionário em várias áreas da nossa sociedade, hospitais, casa de idosos, outros que trabalham com criança, né? Nas penitenciárias. Então, em todos esses lugares, a palavra tem sido pregada e Jesus que deu ordem de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Paulo foi claríssimo, falando ali aos irmãos de Roma, né? Em Romanos 10, ele disse assim: como é que crerão naqueles de quem nunca ouviram falar, né? Como é que invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então esse é o dever da igreja, enviar missionários para o campo. E onde é que é o campo, pastor? Jesus disse: o campo é o mundo. O evangelho é para ser pregado em todo mundo. Agora existem igrejas, né? Graças a Deus pelas várias denominações, pelos vários métodos missionários que nós temos no Brasil, graças a Deus por isso. E tem aquelas igrejas que fazem missões, enviando para fora do Brasil. No meu caso, eu vim para a área indígena, o meu chamado foi específico, irmão. O meu chamado não foi na igreja, eu não estava lá, um pastor veio e pôs a mão na minha cabeça, ou eu fiz um curso teológico e lá nasceu no meu coração o desejo de ser missionário, nada disso, nada disso. Louvamos a Deus por aqueles que tiveram essa experiência, né? Mas existe o método de Deus também, específico para certas pessoas, como Pedro e João. Eram pescadores, eu nem imaginava, de repente, aquele Jesus maravilhoso vem lá do deserto, vai para a região da Galileia e chama os primeiros. Quem foram os primeiros que ele chamou? Pescadores simples, estavam lá no seu labor do dia, trabalhando, e de repente Jesus chama Pedro, Tiago, João, André, e começa a chamar aqueles que seriam apóstolos depois. Verdade ou não é? E então, olhe para mim, existe, por exemplo, o meu caso e de outros. Eu trabalhava numa indústria, sonhei, né? Trabalhei muito, ralei demais, e de repente, já pensando na aposentadoria, né? Já tinha bastante tempo trabalhando, estava bem, morando numa ótima cidade que eu gostava muito. Eu morava em São Bernardo do Campo, cidade que gosto, né? Ali Zona Sul, São Bernardo, São Caetano, Diadema, né? Santo André, aquela região, né? Ribeirão Pires, Paranapiacaba, está tudo ali descendo. Você sai ali pela Avenida do Estado, vai descendo, ou se entra ali pela Anchieta, né? Então, assim, e é uma região que eu gosto muito, né? Gosto muito até hoje. E parte dos nossos familiares morando no Vale do Paraíba, em Taubaté, né? E ali Jesus me chamou. Quando Jesus falou comigo, eu estava lá em Pindamonhangaba, né? Uma das congregações, e eu estava orando, estava meu irmão comigo, e foi uma coisa incrível. Aqui eu não estou fazendo culto a anjo, não. Eu li aqui porque tem gente que ele entra em área meio duvidosa, falando que não convém. Por que eu li aqui? Mateus não registrou, Marcos não registrou e nem João registrou. João registra de uma outra forma, né? O anjo ali no sepulcro. Mas aqui na oração, Jesus leva um grupo de discípulos, Judas já tinha saído, e o que Jesus disse ali? Jesus disse assim: olha, a minha alma está angustiada. Outra tradução diz: a minha alma está triste até a morte, fica aqui e vele comigo. E Jesus chama ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, retira-se para um lugar, distância de um tiro de pedra, e de repente começa a orar. O discípulo dorme, né? Ali não vamos entrar ali, e Jesus está orando em agonia. Mas o que acontece? Lucas registrou, né? Um anjo lá do lado de Jesus confortando-o. E aí depois a gente vê na ressurreição, quando a igreja, Jesus, ele assunta aos céus. Você já leu em Atos capítulo 1, Lucas escreve ali, que o anjo aparece, 2 anjos ali, quando Jesus pela última vez foi subindo, até que uma nuvem o cobriu, não é isso? Está lá em Atos capítulo 1.
e de repente eles olham 2 anjos ali do lado deles, e a pergunta qual foi? Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi recebido agora em cima nos céus, ele há de voltar, assim como para os céus ouvistes ir. Está ali, os anjos falando com eles. Desceram, foram para o cenáculo apostólico, Atos 2, a descida do Espírito Santo ali, Atos 2, né? E a gente vê, aí Pedro já começa a pregar, tem Atos 3, e de repente a gente vê a figura do anjo ali novamente, quando os discípulos foram presos. Os discípulos foram presos e tal, meteram lá na cadeia, não está ali? Assim, quando, pós a pregação de Pedro, com a cura daquele homem paralítico à porta formosa do templo, foram presos. E aí, de repente, quando for lá no outro dia, o carcereiro diz, só está tudo legalzinho, a porta fechada, tudo trancadinho, só que tem um negócio, os caras não estão lá não, eles não estão lá não. Estavam lá no templo, porque um anjo foi lá, abriu a porta, soltou todo mundo, agora volta para o templo e vai lá falar. Eles voltaram para o templo sem medo, entende? Isso é que é legal, meu irmão, isso é que é bom. Então, nada tem condições de barrar a obra missionária. Porque quando não tiver uma autoridade, não tiver um juiz, um desembargador, fique tranquilo, irmão, não vai ficar brigando com ninguém não, viu? Porque se for necessário, Jesus manda anjo, então ali o anjo solta. E depois, onde é que aparece a figura do anjo novamente? Aparece. Aí a gente vê Estevão, um ser humano, só que quando estava falando lá para aquelas pessoas perversas que ele está preso, está lá, o rosto dele brilhou como de um anjo, não era um anjo, mas o rosto estava brilhando como de um anjo. Onde é que aparece a figura do anjo novamente? Quando houve a soltura de Pedro. Deus não mandou um anjo para livrar Tiago, não, entendeu? Então as coisas de Deus não se discute, não se questione, se aceita, se crê e se serve a Deus animosamente fazendo a missão que lhe cabe. Tu está entendendo? Aí o que está escrito em Atos 12? Por aqueles tempos, Herodes lançou mão em alguns da igreja para lhes fazer mal, né? Mandou decapitar Tiago e depois que fez? Mandou prender Pedro, guardando-o por 4 quaternos de soldado. Mas aí o que está escrito lá? A igreja fazia contínua oração a Deus em favor dele. E o que acontece? Jesus manda um anjo, todo aquele soldado lá guardando a prisão, Pedro lá, o que o anjo fala? A roupa não ficava com o prisioneiro, o calçado não, e Pedro está amarrado e dormindo no meio de 2 soldados, você já leu. E de repente um clarão lá onde ele estava, e alguém chega, Pedro, está aqui a sandália, põe no pé, aqui eu trouxe a capa, veste a capa, e agora calçou a sandália, vestiu a capa, me acompanhe. Aí Pedro acompanhou, abriu o primeiro portão, o segundo, o terceiro, o quarto, que deu para a rua, e Pedro acompanhou. De repente aquele ser desaparece, aí Pedro achou que era um sonho, não. Realmente Deus mandou o seu anjo e livrou-me de tudo quanto Herodes e o povo judeu esperava, e foi lá para a casa da Mãe Maria. E o povo acreditava em anjo da guarda, não tem anjo da guarda não, viu irmão? Ainda tinha lá crendice do anjo da guarda. Quando Pedro bateu lá, a menina Rode, o nome dela era Rode, você já deu lá, que ela veio, mas quando olhou lá, Pedro, não, ela correu lá, o irmão Pedro aí os irmãos, não, é o anjo dele, não é o irmão Pedro não, que estava orando por Pedro, né? E de repente volta, moral da história, era o Pedro, e Pedro fez sinal, contou como Deus milagrosamente o livrara da prisão, e caiu fora, né? O anjo me tirou, deixou eu cair fora daqui. Deus fez a parte dele, deixa eu fazer a minha, deixa eu pingar fora daqui. A coisa está séria. No próximo vídeo, não deixe me acompanhar. Esse assunto é maravilhoso, eu vou falar de missões. Me siga no próximo vídeo que vem. A sequência, o outro vídeo, é a continuação desse aqui para não ficar comprido, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, avançar sempre, parar nunca, recuar jamais. Essa frase não é minha não, viu irmão? Essa frase é do amado pastor Jaber de Alencar, né? Eu ouvi muitos anos 80 ele falando, na Rádio Morada do Sol em São Paulo, né?
na TV, nos programas que ele tinha, eu guardei essa frase dele, querido pastor Jaber de Alencar. Um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor.